Boa noite, a paz seja convosco. Hoje nós vamos estar falando na nossa escola de líderes e eu quero passar um pouquinho para vocês sobre o enquete que vocês fizeram nessa semana que passou. Eu preferi fazer o vídeo justamente porque eu quero mostrar para vocês de forma ilustrativa aquilo que realmente nós queremos passar para vocês. Sobre as enquetes, nós pegamos de todos os líderes e vice-líderes e nós fizemos uma comparação com cada um de vocês, qual a dificuldade que as células tiveram. Lá atrás, quando nós falamos dos 4 pilares das células, nós citamos para vocês que se em algum pilar houvesse falha, nós teríamos que voltar para esse pilar. E é justamente sobre isso que eu quero dizer, porque vocês estão numa fase que é a fase da multiplicação. Pelo menos a maioria das células são essa fase. Até porque 2 células não fez o enquete, mas não foi algo que eu fiz questão de pedir, porque são células que estão iniciando agora, como a célula Shekinah, célula Força Jovem e a Manancial, que são as 3 que estão entrando na fase de edificação agora. Mas as outras, que já está numa fase mais avançada, indo para a parte da multiplicação, então é importante que a gente entenda se em todos os caminhos as células conseguiram passar de forma vitoriosa, de forma onde não tivesse sentido nenhum tipo de falha, para com que a sua célula no momento de multiplicação ela possa estar fortificada, ela possa ter passado por todas as fases de forma aplausiva. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. O que nós percebemos, eu e o pastor Evandro, é que particularmente todas as nossas células tiveram uma dificuldade muito grande na segunda fase do pilar, que é edificação, que é justamente uma parte onde o pastor Evandro nos falou lá atrás, há 3 semanas atrás, acredito isso. Ele fez, a aula dele foi falado sobre justamente edificação. Na semana seguinte, o que eu fiz? Eu dei uma pincelada sobre a parte de edificação. E nós falamos mais um pouquinho sobre esta área. E por incrível que pareça, o enquete nos deu a probabilidade que praticamente todas as células tiveram dificuldades na parte de edificação. Em que parte? No discipulado. Tem tido dificuldades no discipulado, até porque nós pulamos certas fases da edificação e isso nos prejudicou. Mas não tem problema, nós estaremos corrigindo agora, para que a gente possa ter uma multiplicação abençoada e que venha a ser multiplicada cada vez mais. Que a gente não venha ter nenhuma célula doente, por isso mesmo nós vamos estar curando essa fase que as células tiveram que passar. E para isso, eu quis trazer para vocês os 4 pilares. Eu acredito que vocês vão estar vendo direitinho aqui. Os 3 pilares, os 4 pilares, eu até coloquei a maior, que é justamente a fase 2, que é a fase onde nós temos tido dificuldades. Então aqui, a fase 2 é a parte de edificação, mas iniciando, fase 1 fala sobre comunhão, a fase 2, edificação, fase 3 nos fala do evangelização e a fase 4, que é a nossa multiplicação. Então vamos lá, para que a gente possa entender. O 1, comunhão. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Momento comunhão, momento onde nós conhecemos uns aos outros. Edificação, que é a fase 2. Edificação. A palavra edificação tem muito significado, porém 2 desses significados me chamam muita atenção. São eles: o significado de construir uma obra individualmente ou coletiva, de grande importância ou atento, e também o significado de instruir, esclarecer, informar. Nós tivemos alguns desafios na fase da edificação, que foi o momento que nós tivemos que fazer o evangelismo na parte do parque, ou seja, mostrando o reino para cada uma das células, ensinando eles o que é um reino. E isso é um modo de discipular, porque vocês ensinaram exatamente o caminho de fazer o ID, de fazer a obra de Deus, a parte do social, das visitas. Isso é muito importante.
Porém, o que nós falhamos foi no momento em que nós precisávamos fazer o discipulado 1 a 1. E é disso que nós estaríamos falando. Então, eu vou estar colocando só aqui as fases para que vocês possam memorizar. Aqui cada um deles está falando sobre o que é comunhão, edificação, a parte do evangelismo e multiplicação. Eu quero que vocês foquem no edificação, que é o que nós vamos estar citando hoje. Queridos, é muito importante que vocês prestem muito atenção no que eu vou falar. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é discipulado 1 a 1. Nós vamos precisar fazer mesmo, mas Cris, agora estamos nesse momento de quarentena, e agora? Excelente, esse é o momento melhor que nós temos, que é justamente o discipulado 1 a 1. Então nós estaremos fazendo da seguinte forma: como funciona um discipulado? Através de 3 bases. Muito importante, através da instrução, através da imitação e, claro, que através do amor. É interessante que no momento que vocês preencheram a enquete, a maioria de vocês, no momento do propósito, vocês colocaram que precisava aprender a amar mais. É muito interessante isso. Se nós olharmos para o nosso pastor, ele tem um dom do amor, né? O nosso pastor é um pastor que fala sobre o amor. E nós, como discípulos dele, nós acabamos junto com ele, imitando ele. Então que a gente possa instruir a cada um e a imitar, fazer a imitação com amor, em amor, para com que a gente possa ter um discipulado totalmente aplausível. Aqui nos diz assim: através da instrução e imitação, porém o discipulado funciona melhor através do amor. À medida que nós instruímos amorosamente o discípulo, instruindo no caminho da piedade e vivermos de maneira recomendável, eles crescem em semelhança a Cristo, por imitarem nossas vidas e doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina contínua destes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. O que é instrução? Instrução. A Bíblia chama pastores e pais para instruires aqueles confiados aos seus cuidados, ou seja, aos filhos. Cada discipulado é um filho seu. Eu vou colocar aqui, eu vou passar apenas quais são as bases bíblicas para que você possa estudar em casa melhor. Na parte de instrução, eu quero que vocês meditem depois em Provérbios. O livro de Provérbios, eu sempre digo que é um livro que ele tem 31 capítulos. Sabe por quê, queridos? Ele serve para cada um dia do mês. Ou seja, dia 1º, você vai ler o primeiro provérbio. Por quê? O provérbio ele é algo que você pratica. Então é bem interessante que você leia o livro de Provérbios. Gálatas 6:6, Efésios 6:4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, 1 Timóteo 1:18, 1 Timóteo 6:3, 2 Timóteo 2:25 e 4:2. Ela também chama todos os crentes a instruírem uns aos outros. Em Romanos, capítulo 15, versículo 14. Medite também nesse. Imitação. Cristãos são imitadores, primeiro de Deus, depois uns dos outros. Nós crescemos na graça de Deus por ouvirmos e imitarmos. Considere as seguintes passagens: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Lembrai-vos de vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imita a fé que tiveram. Hebreus capítulo 13, versículo 7. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10.
Então nós vimos aqui sobre instrução e sobre imitação, que nós devemos imitar a Cristo. E a nossa vida e a nossa conduta em Cristo vai fazer com que os nossos discípulos também imitem a Cristo. Amor em amor. As pessoas imitarão a sua vida mesmo quando você não as ama. Mas um líder que lidera com amor apresenta a melhor imagem de Cristo. E as pessoas irão segui-lo. Melhor quando você as ama. Amizade. É interessante que você também tenha amizade. Em um certo sentido, discipulado é simplesmente amizade, mas amizade com uma direção cristocêntrica. O que os amigos fazem? Eles imitam uns aos outros. No discipulado, nós nos aproximamos de outros para crescermos em semelhança a Cristo e para ajudá-los a crescerem em semelhança a Cristo. Como ser um discípulo? Ou se veja como cristãos mais maduros trabalham, descansam, constroem uma família, lidam com conflitos, evangelizam seus vizinhos, perseveram nas aflições, servem na igreja ou lutam contra os pecados. Imite-os. Eu aprendi que quando nós andamos com homens e mulheres de Deus, nós começamos a não ter tempo para pecar, porque em cada momento que você está com esta pessoa, ela sempre vai ter uma palavra de motivação, uma palavra que vai te fazer edificar. Então, queridos, homens e mulheres de Deus são aqueles que realmente te levam para Cristo. Amém? Na prática, como posso discipular outros cristãos? Isso é muito interessante, esse é o ponto-chave, porque nós estaremos fazendo um desafio nessa semana, não só nessa semana, tá bom, queridos? Como nós vamos falar um pouquinho sobre o discipulado 1 a 1 e todas as células vão ter que fazer isso, inclusive as 3 novas, porque é a fase que elas se encontram, é a edificação. Para que não tenha que acontecer o que está acontecendo hoje, delas estarem voltando, é importante que essas células possam estar aprendendo conosco também sobre edificação, porque eles estão nessa fase. Então todas vocês estão com esse desafio de fazer o discípulo 1 a 1. O que isso significa, Cris? Os líderes e vice-líderes vão fazer uma lista de todos os seus membros de sua célula e vocês vão estar dividindo, de preferência, aqueles que são casados. Vou dar um exemplo, tá bom? A minha célula é uma célula que tem muito casais. Tanto eu quanto a Rose, que somos líderes daquela célula, somos casados. Então, fica muito mais fácil de nós estarmos liderando qualquer um deles. Então, é importante que a gente tenha algumas regrinhas para isso. Jovens com jovens, casados com casados, de preferência mulher com mulher, homem com homem. Mas e quando se tem... como que a gente faz quando uma célula é mista e são duas pessoas, 2 líderes femininos ou masculinos? Simples. Muitos de vocês podem estar pedindo o auxílio de alguém para estar com vocês no momento do discipulado. Como nós estamos no momento de quarentena, que nós não podemos ir até o encontro dessas pessoas, nós estaremos fazendo através de orações online, nós estaremos fazendo vídeo chamada, nós estaremos fazendo mandando mensagens de motivação para cada membro da sua célula. Então é importante que vocês líderes se reúnam e façam uma lista dos membros e dividam entre líder e vice-líder. Quem vai discipular quem? Isso é muito importante. E aí vocês vão estar passando momentos de motivacionais com essas pessoas, ensinando e instruindo exatamente a parte do discipulado. Amém? Primeiro, faça parte de uma igreja, né? Todos os líderes e vice-líderes fazem parte da nossa igreja. Chegue cedo aos encontros que você tem, tanto em célula quanto na igreja. Você será o primeiro a chegar e o último a sair. Nós que somos discípulos, nós temos que ter essa questão do primeiro a chegar e o último a sair. Pratique a hospitalidade para com os membros da sua igreja, da sua célula. Peça a Deus por amizades estratégicas.
Se possível, inclua um item em seu orçamento familiar e pastoral para um tempo semanal com pessoas da sua célula. Um café. É sempre interessante que você tenha esse momento de comunhão com o seu discípulo. O pastor Evandro, ele costuma fazer o discipulado da mesa, né? Ele fala que é um momento de discípulo, momento de mesa que ele faz com seus discípulos na parte dos jovens. E isso é muito interessante. É uma forma de discipulado que você também pode estar adquirindo. Mas aqui você pode estar fazendo um café da manhã, um almoço ou algum outro compromisso social junto a essa pessoa. Culturalmente aceitável com indivíduos ensináveis. Dependendo da pessoa, você pode decidir encontrá-la uma vez ou até mais vezes, dependendo da situação. Você vai ter que fazer mais de um encontro, porque são pessoas que carecem mais de que você acompanhe mais de perto. Se vocês tiverem um passatempo comum entre vocês, é muito mais interessante, porque o assunto, a intimidade se torna muito maior. Pergunte-lhes sobre suas vidas, seus pais, esposa, filhos, testemunho, trabalho, caminhada da fé. Faça perguntas, porém de maneira que seja apropriada ao seu contexto cultural. Compartilhe sobre a sua própria vida, fala dos seus testemunhos, daquilo que você já viveu, isso é bem interessante também. Procure maneiras de ter conversas espirituais, ou seja, ler a Bíblia juntos. Faça um discipulado junto com o seu um momento de estudo. Mande estudos para eles, é muito bom. Tem até uma Bíblia online que nós podemos fazer e compartilhar com as pessoas. Isso é super interessante, você está compartilhando com os seus discípulos, amém? Considere as necessidades físicas ou materiais dele, eles se beneficiarão com sua ajuda. De repente eles estão precisando de alguma coisa, de algum alimento, ou de repente até mesmo de um favor, que você possa estar sempre apto a poder ajudar. Ore com eles, tenha um momento de oração. Dependendo da situação do seu lar, controle a pessoa para visitar sua casa, ou passar tempo com a sua família, para que eles possam conhecer a sua rotina, saber quem é você na verdade. Procure maneiras de orar pela pessoa, tanto junto como separados. Quem gera a criança deve cuidar dela. O que isso significa, Cris? A princípio, esses membros que fazem parte da sua célula é responsabilidade dos líderes e vice-líderes, mas conforme as pessoas forem levando os visitantes, a pessoa que levou é ela que tem que cuidar, é ela que vai ter que ser um discipulador, por isso elas precisam ser discipuladas, amém, queridos? E é essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que vocês pudessem entender exatamente que um discipulado é aquela conversa que cura, que liberta e que faz mudanças e transformações, que vocês possam ser um discipulador, que Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa pequena mensagem possa entrar dentro do teu coração e você possa edificar a tua célula. Que Deus abençoe vocês, uma semana de bênção. Vou colocar tudo bonitinho aí por escrito para vocês, tá bom? Deus abençoe, queridos. A paz.